riquezas da sabedoria. Olá, queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Eu não sei qual o horário que você tira para assistir esse vídeo, mas compartilhe, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no nosso canal aqui, ó, canal da igreja, canal do YouTube na igreja. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube da igreja. Bom, hoje nós vamos falar sobre o livro de Números. É o quarto livro daquele bloco de livro do Pentateuco, e a autoria ela se dá a Moisés. Bom, antes de iniciarmos, sempre tenha um lugar apropriado, sempre tenha um caderno para você fazer suas anotações, sempre tenha uma Bíblia, a melhor Bíblia que você achar conveniente, a melhor leitura, o melhor tradução, a melhor tradução para você. Então, sempre tenha esse material junto com você. Bem, o livro de Números ele vai falar sobre a jornada dos israelitas no deserto. Em Levítico, a gente viu que Deus começa a preparar tudo, Deus prepara como será um ritual, como as coisas vão acontecer, levanta os sacerdotes, e Deus começa a preparar. Já o livro de Números ele vai narrar a grande parte da peregrinação do povo até chegar à Terra Prometida. Bom, e aí o livro de Números, qual é o contexto dele? Ele vai narrar a história dos israelitas pelo deserto, os desafios que eles enfrentaram. Foram muitos os desafios que os israelitas enfrentaram no deserto. E além dos desafios, as gerações foram ficando para trás. Porque pessoas foram morrendo porque ficaram incrédulas. Elas começaram a ficar incrédulas daquilo que Deus iria fazer ou daquilo que Deus poderia fazer. Bem, então, os desafios que eles enfrentaram e as instruções divinas que eles receberam. Deus começa, então, a dar algumas instruções para o povo. Podemos destacar aqui a liderança de Moisés na preparação do povo para entrar na Terra Prometida. Moisés, ele não entra na Terra. Moisés ele não entrou na Terra Prometida, mas ele chegou a ver de longe, né? Ele deslumbrou a grandiosidade que seria aquela terra que Deus falou que iria dar a ele. Mas ele não entrou. Na verdade, não só Moisés e Arão não entraram, como toda aquela geração não entrou para desfrutar daquilo que Deus tinha falado. Por quê? Porque eles não acreditaram, né? Eles foram incrédulos naquilo que Deus poderia fazer com o povo. Bom, então nós destacamos esses pontos. Além de podemos registrar a contagem. E aí o livro de Números, o título Números foi traduzido do latim numerem e se refere ao censo e à enumeração que o povo de Israel estava fazendo, que o povo de Israel tinha que fazer. Por quê? E aí você vai ver que logo no início do capítulo 1 do livro de Números, Deus fala assim, Paulo diz assim, e o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no tabernáculo da congregação. O tabernáculo é esse que Deus já tinha dado as instruções de como seria, né? No primeiro dia do segundo mês, do segundo ano depois que eles saíram da terra do Egito, dizendo, tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número dos seus nomes, todos os homens cabeça por cabeça. Então, o que Deus manda Moisés fazer? Um censo. E aí, o censo, para que serve o censo? O censo serve para organizar. Então, a gente consegue perceber e entender que as coisas, e eu já falei isso nos livros passados, as coisas de Deus são organizadas. Deus, então, ele pede para que Moisés pudesse fazer esse levantamento, né? Ele registra a contagem dos homens aptos para o serviço militar, a organização das tribos de Israel, as leis religiosas e civis e as instruções sobre o tabernáculo e o sacerdócio. Bom, por que Deus faz isso? Porque haveria a necessidade do povo de Israel entrar numa luta armada, entrar num confronto com outros povos. Então é necessário saber
quem poderia lutar e quem não poderia lutar. Quem poderia ir para a guerra e quem não poderia ir para a guerra. Quantas pessoas tinham. Então era necessário fazer um censo, um levantamento, né, de quantas pessoas tinham ali naquela região. Bom, a autoria, como nós já falamos aqui, se dá a Moisés e os principais personagens, que é Moisés, que ele lidera, né? Ele é o líder central do livro, ele é o líder do povo até um determinado ponto. Arão, que é o sumo sacerdote, e os seus filhos também são sumo sacerdote. Arão, que é irmão de Moisés. Miriam, que é profetisa e líder das mulheres israelitas. Às vezes a gente fica pensando em algumas situações, e eu quero abrir um parênteses aqui, às vezes a gente fica meio receoso sobre algumas pessoas, né, ficam meio receosas sobre a questão de mulheres na liderança, mulheres à frente disso, mulheres à frente daquilo. Queridos, está aqui, ó, Miriam. Ela era profetisa e líder das mulheres de Israel. Então, não fique preocupado com essas questões de que, porque vai botar uma mulher para pregar, uma mulher para dirigir. Queridos, está aqui desde a palavra, desde o Antigo Testamento. Então, não reclame nas igrejas, não reclame com quem tenha. Simplesmente aceite, entenda que é mulher de Deus para a sua vida. Fechando parênteses. E Caleb e Josué. Caleb e Josué são figuras centrais aqui também no livro de Números, né? Por quê? Eles são os espias que Moisés envia lá na Terra Prometida. Ele, Josué, Caleb mais 10, foram 12 espias, um de cada tribo. Eles enviam, então, Moisés envia, então, os 12 espias para que eles pudessem espiar e verificar a terra, para saber se aquela terra era a tal terra que Deus tinha falado, que manava leite e mel. Então, Josué e Caleb, eles são personagens também principais nesse livro. Bom, qual é o ponto principal do livro? O ponto principal do livro de Números é registrar a jornada dos israelitas pelo deserto. Então, esse é o ponto principal do livro. E aí eu vou colocar aqui rapidamente para que você possa ver e compreender isso tudo que eu estou falando. Bom, e aí você vê, tudo o que nós comentamos agora está exatamente aqui, ó, onde você consegue perceber o autor, o contexto, né? Isso é um panorama da Bíblia, né? A gente tem feito aqui as nossas devocionais, os nossos estudos. É um panorama da Bíblia, um panorama bíblico, né? Então, isso eu já falei para você, para que vocês possam dar uma introdução. Aqui é uma introdução para que você possa, sabe, buscar mais, para que você possa aprofundar, para que você possa tirar dúvidas, para que você possa ler, sabe? Tem muitas histórias interessantes dentro da Bíblia. Tem muitas histórias que você vai olhar assim, você, caramba, era isso que era feito. Por exemplo, você sabia que existia censo já naquela época? Talvez você não saiba disso, mas ficou sabendo agora. Existia o censo já naquela época, né? Já existia o censo naquela ocasião. Então, às vezes a gente fica preocupado. Não, mas tinha censo, não tinha? Tinha censo. Então, para que a gente possa já ficar atento a isso. Bom, o livro de Números está dividido em 6 partes. 6 partes, tá? Ele está dividido em 6 partes. Bom, a primeira parte, ela vai do capítulo 1 ao capítulo 4, que é a contagem e a organização para a jornada. E que jornada é essa? É a jornada que o povo iria enfrentar. É a jornada que o povo é a partida, é a preparação para partir do Sinai, para que eles possam entrar na terra de Canaã. Bom, e aí, do capítulo 1 ao capítulo 4, vai tratar dessa contagem, dessa organização, tá? Para essa jornada. E como a gente viu aqui, no capítulo 1, Deus já começa
introduzindo o capítulo, perdão, a Bíblia, já começa com a introdução do capítulo 1, já Moisés fazendo o censo, já Moisés contabilizando quantas pessoas ele tinha, porque isso era importante, era necessário para prover alimento, para que eles pudessem chegar num local. Não, cabe o povo lá, então vamos para lá. Não cabe, então não tem como nós irmos para lá. Então, esse censo era de suma importância para que Moisés pudesse ter a organização do povo. Bom, a segunda parte do livro, ela vai do capítulo 5 ao capítulo 10, que vai falar sobre a jornada do deserto e a celebração da Páscoa. Então, do capítulo 5 ao capítulo 10, vai falar, e deixa eu pegar uma outra Bíblia aqui, para que a gente possa acompanhar melhor. Então, do capítulo 5 ao capítulo 10, ele vai falar sobre a celebração da Páscoa e a jornada no deserto. Isso é de suma importância. Bom, e aí, no capítulo 5, a palavra vai dizer assim, ó, já nos primeiros versículos do capítulo 5. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento tudo aquilo que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar ou que se tornar impuro por tocar em cadáver. Mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde habitam entre eles. E os israelitas assim fizeram e o mandaram para fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Bom, então, Deus começa a falar sobre a pureza, sobre a purificação dentro do povo. Porque não podia ter, as coisas não podiam ser de qualquer jeito, as coisas não podiam ser de qualquer maneira. Então, tinha que ter uma pureza, tinha que ter as coisas impuras, ou as coisas que não eram consagradas a Deus, elas precisavam sair do arraial, elas precisavam ir para fora, elas precisavam ir embora. Bom, eu não falei aqui, o livro de Números, ele vai ter 36 capítulos, então tem 36 capítulos, com mais ou menos 1.200 versículos. Então vai ter 36 capítulos com mais ou menos 1.200 versículos. E aí foi escrito entre 1450 a 1410 antes de Cristo, tá? Então, para que você possa se basear historicamente. Bom, aí, do capítulo 11 ao capítulo 15, já é o terceiro bloco desse livro, vai falar sobre as murmurações e desobediência do povo. Vai falar sobre as murmurações e a desobediência do povo. Um desencantamento no deserto, né? E aí as queixas e as murmurações do povo são resultados da ira de Deus, porque o povo gostava de murmurar. Pensa num povo reclamão. Pensa num povo que só vivia reclamando. Pensa num povo que vivia falando, reclamando. Era esse povo no deserto. Só viviam reclamando, só viviam falando, sabe? E aí Deus ficou bravo, ficou chateado, ficou irado, né? E aí no capítulo 11, você pode acompanhar na sua Bíblia, que já começa assim, ó. O título da mensagem é assim: o fogo da ira do Senhor. Deus ficou irado com o povo, que o povo parava de reclamar. Estava faltando isso, estava faltando aquilo, estava faltando. Gente, tá andando um tempão no deserto, tá com a mesma roupa, tá com a mesma sandália, tá reclamando de quê, meu povo? Era isso que o povo fazia. Mas vivia reclamando, reclamavam muito. E aí o capítulo 11 vai falar assim, ó, versículo 1 e 2. Versículo 2 e 3. E aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele as ouviu, a sua ira acendeu-se. E fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento.
Então o povo clamou a Moisés e chorou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Moisés era o cara que vinha para apagar o incêndio. O povo ia lá, se queixava, reclamava de Deus. E Moisés vinha lá e tentava apaziguar a situação. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Bom, e aí então, o capítulo 11 vai até o capítulo 15, vai falar dessas murmurações, vai falar, sabe, o povo vivia reclamando, Miriam e Arão criticam. Olha, Jesus amado, imagina, gente. Imagina, meu povo. Miriam e Arão criticam Moisés. Vocês acreditam num negócio desse? Vou ler para vocês. Capítulo 12 do livro de Números. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente. Essa paciência de Moisés quebrou ele. Essa paciência de Moisés queimou ele, queimou o filme dele. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirigem-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, e os dois vieram à frente e disse. E aí você vai continuar lendo aí o capítulo 12. Leia aí o capítulo 12 inteiro, para que se possa entender, Jesus, está indo tudo tão bem. Aí Miriam e Arão resolvem ir lá e criticar Moisés. Isso faz parte de uma das murmurações. Bom, do capítulo 20 ao capítulo 25, do capítulo 20 ao capítulo 25, perdão, do capítulo 15 ao capítulo 19, eu pulei aqui um bloco. É o quarto bloco. Vai falar dos espiões e das consequências da desobediência. E aí é quando o povo, o Moisés, ele envia, né? Ele envia os espias. Ele envia os espias. E aí o povo fica chateado, eles não acreditam. Eles não acreditam naquilo que eles estão falando. Eles não acreditam na situação inteira. E eles começam a ficar desobedientes. Isso traz sérias consequências. Traz sérias consequências para o povo. Seríssimas. O capítulo 13, na verdade, o finalzinho, o 13, ele vai falar sobre o reconhecimento, e aí está dentro das murmurações de desobediência. Mas aí, capítulo 13, versículo 26, você vai falar assim, e eles então retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cades Barnea, no deserto do Pará. E aí, Josué e Caleb, Josué e Caleb, Josué e Caleb, então, eles voltam e dão um parecer positivo. Fala, não, lá é a terra que manda leite e mel, uma terra boa. E o povo não. E o povo começa a meter malha querendo apedrejar os caras, meu. Como é que pode isso? E aí começa, então, as murmurações de desobediência. E aí vai do capítulo 15 ao capítulo 19. Do capítulo 15 ao capítulo 19. E aí chegou um ponto, e eu quero que você depois leia o capítulo 16, que é importante. Vou colocar aqui, capítulo 16. Leia o capítulo 16. Importantíssimo. Leia o capítulo 16. Importante. Quando há uma rebelião, porque o povo fica desesperado e quer ir contra Moisés, a terra se abre, negócio pesado, pegou fogo lá. Bom, aí do capítulo 20 ao 25, vai falar sobre a morte de Arão e o profeta Balaão, a mula de Balaão, que o profeta vai lá, quer bater na mula, a mula fala, enfim. Balaque manda chamar Balaão. Enfim, e aí começa
toda a situação. E aí, do capítulo 26 ao 36, do 26 ao 36, já vai para a preparação final para entrar na Terra Prometida. E aí, no capítulo 26, ele faz o segundo censo, ele faz um segundo censo para saber quantas pessoas iriam entrar na Terra Prometida. E aí ele já vai para o processo de entrar na Terra Prometida. Bom, meu povo, esse foi o livro de Números, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar aqui rapidamente para que vocês possam analisar o que nós comentamos aqui. Olha, tá vendo? Vocês possam analisar, ó, o que nós comentamos aqui. E aqui, ó, eu vou deixar um pouquinho aqui, você vai ver que aqui ele vai falando capítulo a capítulo, ó, rebelião e suas consequências, e sacrifícios e tudo mais e tal. E aí ele vai terminar aqui, ó, com as cidades de refúgio, as fronteiras de Canaã e os casamentos em tribos. Aí começa já a preparação final antes da entrada da terra prometida, da terra que mana leite e mel. E que esse povo também não parava de reclamar. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Quarta-feira que vem, eu espero você aqui às 18 horas. 18 horas a gente libera o link, libera o vídeo para que você possa assistir. 18 horas, não perca, não perca. Tenha dúvida, tenha qualquer dúvida, qualquer situação que você quer comentar, comente lá no YouTube ou comente aqui nas redes sociais da igreja, ó. Coloca aqui, ó, entra nas redes sociais, no Instagram, Facebook, comente lá, mande um recado pra gente, manda um direct que a gente responde para vocês. Amém? Deixa eu orar pela sua vida, Pai. Nós oramos agora por essa pessoa que está nos assistindo, Senhor, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa derramar da tua unção e da tua graça sobre a vida desta pessoa, Pai. Que o Senhor possa abençoá-la, que ela possa, Senhor, ter entendimento da tua palavra, Pai. Nós oramos assim agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Até mais. Tchau. Até quarta-feira que vem. Te espero aqui quarta-feira que vem, às 18 horas. Até mais. Um abraço.